Olá, meus amigos de todo o Brasil, em especial vocês, produtores de cacau. Aqui quem fala é Celso Ricardo, gaúcho, um defensor do produtor rural brasileiro, consultor de agronegócio, e eu venho aqui manifestar a minha preocupação com mais problemas que estão caindo sobre a produção de cacau no Brasil e, mais uma vez, não estamos tendo posicionamentos, não estamos tendo pronunciamentos por parte daqueles que deveriam estar mais preocupados até do que nós, com relação a esses problemas que estão surgindo e até hoje praticamente não apresentaram nenhuma solução. O título desse vídeo ele é muito claro, é muito específico. Produção de cacau em risco. Como se já não bastasse a vassoura de bruxa, né, esse ato criminoso de mais de 35 anos atrás, que até hoje não tem solução, novos problemas estão surgindo, né? O perigo segue iminente para a produção de cacau no Brasil. É impressionante. Nós estamos aí, e eu classifico como pragas que estão vindo, né, de uma certa forma sobre a produção de cacau, sobre o produtor de cacau brasileiro, e eu vou enumerar elas aqui, vou falar um pouquinho rapidamente sobre cada uma delas. O vírus mosaico do cacau, o próprio Valdec, que deixou uma herança, um desserviço para a produção de cacau, mais diretamente para o produtor do cacau, e as indústrias, né, a IPC. A Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Elas, de uma certa forma, também pressionam demais o produtor rural e buscam vantagens para si e, para mim, eu considero também como pragas que estão, de uma certa forma, buscando somente aquilo que há de bom e de melhor para elas e estão desconsiderando todo o ciclo, toda a cadeia produtiva do cacau que deveria estar sendo levada em consideração de uma forma muito mais respeitosa do que está sendo hoje. Mas, no final desse vídeo eu vou ratificar aqui, a partir do que será comentado, que nós, se fôssemos um país sério, 3 pessoas deveriam vir a público para dar satisfação sobre algumas situações que estão acontecendo. Valdec, em primeiro lugar, que o problema do vírus mosaico do cacau surgiu durante a gestão dele frente à CEPLAC em Brasília. A Lucimara, que assumiu no lugar dele, deveria estar respondendo perguntas com respostas convincentes. Por que não houve pronunciamento, atitudes, né, por parte do surgimento da identificação desse vírus? E a própria Tereza Cristina, que era ministra da Agricultura na época, que a partir de um gesto caridoso, atendeu uma solicitação das indústrias moageiras e retirou a fumigação por brometo de metila, a exigência, né, da fumigação por brometo de metilha lá na fonte, principalmente nos produtos de exportação que deveriam vir com certificado, mostrando que esse produto havia passado pelo processo de fumigação, garantindo a não entrada de projetos e de situações adversas, vamos dizer assim, doenças mais propriamente ditas, que viessem a prejudicar a lavoura de cacau no Brasil. É impressionante a falta de consideração e de entendimento, talvez até de vontade dessas pessoas, de não ter vindo a público até agora explicar o porquê do surgimento e da falta de atitude e também quais foram os argumentos analisados e usados para o cancelamento da exigência da fumigação por brometo de metila lá na fonte, lá de onde nós importamos a amêndoa, que nós brasileiros ainda somos insuficientes em termos de produção e precisamos importar. Mas então, vírus mosaico. Esse vírus foi identificado lá em 2018. Foi feito um estudo e analisaram que havia um problema, um vírus que poderia causar prejuízos muito grandes para a lavoura de cacau no Brasil. Somente em 2021 houve um pronunciamento, uma publicação sobre a realidade desse vírus, a existência desse vírus e o mal que ele poderia causar para a produção de cacau no Brasil. Lembrando que 2018 e 2021 foi o período do Valdec, e ele, à frente da CEPLAC em Brasília, deveria ter vindo a público se manifestar, mostrar para todos os problemas que esse vírus poderia estar causando, né, e quais deveriam ser as atitudes, deixar todo mundo em alerta, mostrando quais deveriam ser as atitudes para que nós pudéssemos nos prevenir com relação a esse vírus junto às lavouras de cacau. Então, não tivemos atitude por parte do Valdec, que estava à frente da CEPLAC, mas o que está acontecendo? Esse vírus foi identificado a partir de plantas de cacau, principalmente do sul da Bahia, que foram para uma análise a partir da identificação, né, desse vírus lá em 2018. Mas como eu disse, quais foram as medidas protetivas tomadas até agora? Quais foram os pronunciamentos?
Mais do que na hora, a CEPLAC deveria vir e se pronunciar, principalmente sobre o porquê não anunciou isso antes, por que já não montou um projeto para que nós pudéssemos nos prevenir de uma ação desse vírus sobre a lavoura de cacau. Então, faltam explicações. Né? Essa praga que já causou sérios danos econômicos na cultura de cacau por outros países, o vírus mosaico, ele está com grande chance de causar o mesmo problema nas lavouras de cacau aqui no Brasil, principalmente na Bahia e no Espírito Santo. Mas, somados ao vírus mosaico e a falta de atitude do Valdec, a covardia do Valdec, né, nós temos ainda a Associação Nacional das Indústrias Processadoras, as moageiras, que vieram a partir de uma situação que eu acho medíocre até, se pronunciaram juntamente a Tereza Cristina, que era ministra da Agricultura, e pediram, porque tinham necessidade de comprar a amêndoa mais barata, pediram para que o Ministério da Agricultura do Brasil, a partir da IN 125, retirasse a exigência do tratamento fitossanitário através da fumigação com brometo de metila, como eu disse, lá na origem, lá onde essa amêndoa é produzida. Isso também facilitaria o processo de compra e também poderia ocasionar uma queda maior ainda do preço, facilitando para essas indústrias o ganho ainda maior entre processamento e comercialização do chocolate. É impressionante como no Brasil os interesses por parte do Ministério da Agricultura estão voltados todos para a indústria. O produtor rural nunca teve a atenção devida. Os problemas são intensos para o produtor rural brasileiro, nesse caso para o produtor de cacau, e ninguém vem se posicionando a favor desse produtor que já vem com tantos problemas ao longo dos anos e ainda tem mais essas 3 pragas que eu, Celso Ricardo, identifico como pragas para tentar de alguma forma neutralizá-las. Vale lembrar que essas indústrias, pelo poder que têm, elas têm muita entrada facilitada dentro do Ministério da Agricultura. Conseguem audiências toda hora. Mas o produtor rural que não tem representatividade, e aí eu fico falando aqui para o governador do estado da Bahia, para os deputados federais e senadores, para as entidades que se dizem representantes do cacau, vocês, se tivessem realmente preocupação com a cadeia produtiva do cacau, já deveriam ter apresentado projetos e propostas para tentar mudar esse cenário, desde a vassoura de bruxa até o que está acontecendo agora, que é essa falta de atitude por parte da CEPLAC, de não ter anunciado o problema e, juntamente com o anúncio, propostas para que nós pudéssemos ter, propostas protetivas, para que nós pudéssemos ter a lavoura de cacau protegida desse vírus devastador. Vale lembrar que o Brasil produz mais ou menos 70% da quantidade de amêndoas que precisa de cacau para a produção do chocolate. 30%, talvez um pouco mais, é importado. E pasmem, o Brasil, que é um país que se diz preocupado com o meio ambiente, com trabalho escravo, né, que faz analogias a esse tipo de trabalho de uma forma correta, está, está protegendo, está de uma certa forma patrocinando trabalhos desses que o Brasil desconsidera lá na África. Pois é a Costa do Marfim e Gana que definem o preço da saca da amêndoa do cacau para o mundo. Costa do Marfim e Gana produzem a amêndoa mais barata do mundo. Mas poucas pessoas vêm a público dizer que o Brasil, que se diz um país tão preocupado com o trabalho escravo, por exemplo, está patrocinando Costa do Marfim e Gana, que tem um custo de produção menor na amêndoa do cacau. Por quê? Porque tem trabalho escravo, tem trabalho infantil e, juntamente ao trabalho infantil, tem o tráfico de menores para o trabalho nas fazendas de cacau, como eles determinam, como eles definem lá. O fazendeiro de cacau ganha por ano algo em torno de $200. Esse cacau vem através de uma série de atravessadores chegar no Brasil para essa associação, para essas indústrias que ganham muito dinheiro com o processamento deste cacau, dessa amêndoa, e vale lembrar que ela entra no Brasil com imposto zerado e sai para exportação com imposto zerado também. Logo, o produtor de cacau não vê essa lucratividade, mas as indústrias ganham e ganham muito. Ganharam o direito de não ter a exigência sobre a fumigação com brometo de metila lá na fonte. A amêndoa entra no Brasil mais barata do que a amêndoa produzida aqui dentro. Com o imposto zerado, as empresas beneficiam
e vendem e exportam também com o imposto zerado. Já está mais do que na hora, como eu disse, do governador do estado da Bahia, dos deputados federais, dos senadores, das representantes, daquelas que se dizem representantes do cacau, vir a público se manifestar. Mas mais do que essas, já passou na hora de haver uma exigência que o Valdec, esse que prestou um desserviço para a produção de cacau, vir a público se manifestar pela falta de atitude com relação ao vírus mosaico do cacau. A Lucimara, que ficou no lugar do Valdec, deveria ter vindo a público também responder inúmeras perguntas e tentar de alguma forma justificar a falta de atitude da CEPLAC. E a Tereza Cristina, por que ela foi tão bondosa e caridosa e aceitou numa boa, de uma certa forma, suspender a exigência através da Instrução Normativa 125, a exigência sobre o tratamento fitossanitário através da fumigação do brometo de metila lá na fonte, de lá de onde nós estamos importando amêndoa. Sabendo que existe um vírus mosaico, porque a Tereza Cristina sabia também do problema, e permitiu que esse vírus possa vir através da amêndoa importada e contaminar ainda mais as lavouras de cacau aqui no Brasil. É um absurdo a falta de atitude, de irresponsabilidade dessa gente que trata o produtor de cacau como se fosse um qualquer. Desconsidera os problemas e ainda traz mais problemas sobre essa cultura, sobre essa cadeia produtiva tão importante para o Brasil. Já passou da hora deles virem se manifestar e explicar por que tanta irresponsabilidade e descaso com a produção de cacau, mais especificamente com o produtor de cacau aqui no Brasil. Um abraço a todos.